episódio de hoje eu vou tentar dar um panorama geral em relação a, não as principais ferramentas, mas algumas das ferramentas com relação a entender o que está acontecendo no sentido de mercado de ações, no mercado com relação a commodities, na estrutura geral de mercados globais como um todo. Eu não vou explicar aqui sobre LIBOR, eu não vou explicar aqui sobre como sistemas bancários funcionam por enquanto, em outros episódios sim. O foco aqui é só mostrar o panorama de tudo isso que a gente já falou, né? Como eu disse, o foco desse curso é em Value Investing, né? Investir em empresas que conhece e que, ao menos entender, né? Não precisa nem entrar nesse mercado. Só quer só entender porque você interessa por economia. Ou é de uma empresa que tem a ver com esse tema. Como fazer estudo de mercado, coisa do tipo. Tudo daqui também pode ser aplicável, né? Mas o ponto é que o que a gente vai focar aqui é as ferramentas, né? Para entender graficamente como tudo funciona. Aqui eu tô no invest.com e eu estou usando porque ele é realmente bom. Tem um aplicativo também. Os aplicativos têm problemas porque ele limita seu controle, né? Eu prefiro no computador. Mas aqui a gente tem diversos índices, né? O que são índices? Eles têm diversas empresas que são chamadas de componentes, que compõem esse índice. Quando essas empresas vão bem no geral, em média, o índice cresce. E tem pessoas que investem nisso. Investem em índices, né? Até fazem day trading em índices. Só que o nosso foco é longo prazo, né? Então, aqui a gente tem as principais índices do mundo, né? Tem no Brasil Bovespa, tem a DAX na Alemanha, FTSE 100 da Inglaterra, Reino Unido no caso, né? A CAC 40 da França, Eurostock 50, é muita coisa. E aqui a gente vê que tem índices caindo e subindo. Diversos índices têm mudanças diferentes, é muita coisa para escolher. Obviamente, alguém ficaria pensando o que seria o melhor para escolher. Então, o foco para alguém que quer entender isso daqui é entender que mercados estão em maior crescimento, né? Um dos índices mais conhecidos é o Dow Jones, né? Então, vou abrir aqui o Dow Jones. A Nasdaq também é muito conhecida, a SP 500. A Microsoft, por exemplo, da Nasdaq. E as empresas escolhem para que índices elas participam, né? Na verdade, índices compõem empresas específicas, né? Tem a ver com empresas específicas que de repente são as principais do país. E a Dow Jones aqui, por exemplo, é, mostrando aqui o crescimento dela. Mas o ponto é que empresas que estão relacionadas a esse índice, como por exemplo a Nvidia, a Apple, a Amazon, que são os principais ações ativas da Dow Jones, a Coca-Cola, Verizon, tem aqui os principais perdedores recentemente na Dow Jones, recentemente, e os maiores ganhadores, enfim. Então você tem ETFs, né, que são meio que, entre aspas, fundos, que tem a ver com investir. Investir não, né? É como se fosse é como se fosse um índice que aposta no mercado específico. Um ETF, ele é um fundo, ele tem um certificados com relação, não a depósito, mas a, a aportações dessas empresas que elas são investimento. E elas apostam em certas empresas que, vamos supor que seja 50 empresas. E aí você vê as empresas que estão lá, são empresas boas, e fala, isso aqui provavelmente vai crescer porque são empresas boas que estão ali. Basicamente assim que funciona. Tem, por exemplo, esse ETF da Dow Jones, que tem empresas específicas da Dow Jones. Em assets tem 177 milhões. Alguém roda esse fundo, ETF, né? Tem o volume, mudança anual, coisas do tipo. Tem notícias com relação a isso. Tem aqui o gráfico geral. Só que também tem a componentes, né? No aplicativo, é só você clicar no ETF e já aparece os componentes embaixo.
não tá mostrando embaixo os componentes tudo certinho. Só tá mostrando as notícias do tipo. Mas basicamente o que você quer saber é tá compondo isso daí. Então, vamos voltar para os índices. Os principais índices. Então, eu posso vir aqui na Alemanha. Empresas no setor de energia interessantes ali que eu acho interessante. E tem um investimento do ponto de vista do índice como um todo. Tentar saber quais empresas estão nesse índice, quais são relevantes. Tem certa importância, que tem tido certo crescimento. Então, aqui é o índice no geral. Posso colocar aqui nos últimos 6 meses. Tem pessoas que fazem investimentos, aportações que tem a ver com não ganhos anuais, mas ganhos tem a ver com 3 meses, 6 meses. Tem vários tipos de forma nesse contexto, né? Tem notícias com relação às ações do mercado europeu. Obviamente a moeda é o euro para todos. Tem os futures associados, ETFs e as ações mais ativas, né? Como a do Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Commerzbank, Bayer AG. E naturalmente alguém teria que estudar essas empresas com aquela forma que a gente viu anteriormente na Tesla, para entender como elas funcionam para depois tomar decisões, né? Então, não é no sentido, a gente não pode ver no sentido de só simplesmente olhar para o gráfico e tentar entender o que está acontecendo. Então, posso ver nos últimos 5 anos como ela se saiu. Queda tecnicamente, né? As ações não valem tanto, mas foram para 19,31. A razão eu não sei, porque eu não conheço a Bayer AG. Teria que ver. E aqui a gente tem os dados que a gente viu anteriormente. Então, a gente viu sobre a questão do price per earnings, market cap, faturamento líquido, coisas do tipo. Dividendo, então o yield de dividendos deles é 0,6%. Eu não sei quanto. Então, dependendo do quanto de ações que você tem, por ser R$ 5.000, já com porcentagem com relação à quantidade que você tem de equity. O beta é 1,0. Lembra que o beta não é tão importante para nós aqui. O BDS, que é o quanto essa ação está sendo vendida, comprada, quanto ela abriu e fechou recentemente. Coisas do tipo, tem o EBITDA, que a gente viu que não é tão importante. O book value per share, return on equity, que se torna negativo. Lembra que a gente viu a visão do Buffett, né? Que o return on equity é uma das coisas mais importantes, está negativo, né? O price per book value está bem baixo. O EBITDA é de 10 bilhões e o faturamento é de 46 bilhões. Mas então é entender que esse banco está nessa situação aqui, né? Você vê também notícias sobre o Bayer AG. Então você está vendo aqui algumas questões em relação ao mercado alemão das ações. O BS corta preço padrão no Bayer para ficar mais baixo, enfim. Não que essas notícias vão ser suficientes, né? A maioria daqui é do invest.com. Teria que ver notícias de outro site. Acompanhar o Bloomberg, porque eles falam bastante sobre esse tema. Então você tem que acompanhar no geral o mercado que você atua, né? E não tem porquê alguém ficar vendo notícias da Alemanha, ele não investe em uma empresa alemã, e a empresa que investe não tem nada a ver com a Alemanha. Não faz sentido. É porque ninguém tem como processar todas as notícias que existem semanalmente, mensalmente, ou mesmo anualmente, que são importantes, né? Então, essa é a Bayer AG. Aqui, principalmente no aplicativo, é mais fácil você ver os componentes. Cada um, né? Vou tirar isso daqui. Tá começando a dar lag. Então vamos voltar ali para DAX. Tem outras empresas aqui, como o Deutsche Bank. São uma das principais. Que a gente vai ver em 5 anos. Tem crescido, mas bem pouco, né? De 6 a 16.
mais ou menos. O Deutsche Bank tem vários problemas na história dele. Fiz no Instagram um resumo de um documentário no Deutsche Bank. Várias práticas que fizeram errado em 2008. Então a gente pode ver que em 2008 teve uma queda enorme nesse banco porque eles estavam associados ao mercado de securities do subprime na relação ao mercado imobiliário nos Estados Unidos. Então por isso teve essa queda. O governo teve que aportar dinheiro nesse banco, fazer um bailout. O governo da União Europeia, o alemão, não lembro se foi da União Europeia ou foi o governo alemão. Teve que dar dinheiro pra eles. Essa queda aqui tem uma causa, né? E dá pra ver que eles nunca se recuperaram dessa queda, né? Eles estavam no ápice aqui, porque eles estavam fazendo subprime na bala. Provavelmente tendo faturamento pra caramba. E aí chegou a queda, né? Você vê como uma empresa não teve cuidado, né? Investiu em algo que foi um problema, realmente, que foi toda aquela crise. Precisou de um bailout pra não falir. Ela teve um problema. Tem uma história dessa empresa. Tem um documentário que tá no meu Instagram, que é um documentário no YouTube, né? A DW Documentary. E eles falam sobre a história da Deutsche Bank. E, cara, ele foi envolvido com várias coisas ruins, né? Não importa a situação dele atual, mas creio que tomou muitas decisões erradas no passado, né? E uma delas fez o preço delas baixar tanto, né? Se recuperou no mesmo nível, né? O preço de ações não é tão grande. Um banco tão importante para a Alemanha, né? Então, tem notícias sobre o Charmander do Commerce Bank, sobre questões de ações europeias de novo. Então, tudo isso é importante para alguém que vira falar, cara, eu quero investir no Deutsche Bank. E aí, além desses dados aqui que são bem superficiais, eu teria que ver os reportes financeiros, de novo, a história da empresa, quem é o Charmander atual. Porque a questão é, a empresa vai ter uma mudança que vai fazer as ações que subirem. Se alguém investiu, por exemplo, em 2018, ele não teve um ganho tão alto em 2024. A questão é, o dinheiro ficou parado ali por tanto tempo e não teve tanto retorno no fim, né? Se bem que retorno de mais de 100%. Mas comparado talvez a outras empresas. Então, do ponto de vista é... Do ponto de vista de Vale Invest, né? Você que tem que decidir, né? É um banco ruim ou bom? No meu caso, tá no aspecto ruim atualmente. Pelos dados que a gente vê aqui. No caso da Alemanha, né? A gente vai para as principais ações na União Europeia. Na Eurostock 50, né? Tá em 5 mil quase. Então, vamos já direto para os ETFs aqui e as ações mais ativas. Tem muitas ações aqui, tem 50. Só que a gente vai focar nas principais. Essa empresa alemã. Alemã não, holandesa. Parece. Holandesa, né? E aqui é da Europa inteira. Não conheço essa Groep. Não sei do que se trata. No caso aqui a gente vê algumas informações, como o Price per Earnings, Return on Assets, que é bem baixo. Return on Equity, 7,1%, relativamente bom. Price per Book Value, EBITDA não tá mostrando, nem é hoje. Como a gente viu anteriormente, o Market Cap é de 48,14 bilhões. A gente já viu como calcula o Market Cap. As ações como um todo, o faturamento, 17,20 bilhões. Então, a questão é, alguns dados. Com esses dados já começa a ver mais ou menos da empresa. Mas a questão é, como que eu vou saber como ela funciona? Aí eu teria que ver informações dela. E para isso, por exemplo, eu não conheço essa empresa. Então eu vou ter que vir aqui no Google e ver sobre ela. O que ela faz? Ela mexe. Eu não tenho ideia do que ela faz, né? E é um banco. Não sabia que era um banco. Então é uma instituição financeira, caráter Norblau, na Holanda. E aí eu posso ir no site aqui e ver
esse banco faz, né? É um exemplo qualquer. Obviamente não recomendo você ficar indo em empresas randômicas. Mas, por exemplo, a página deles. Com as notícias e tal. Bom que tá tudo em inglês, né? Não tá na língua deles. Aqui, por exemplo, a gente pode ver os resultados trimestrais deles. Tem um vídeo aqui. What is your state of mind? Like, how do you go to sleep the To diversify our income streams. Currently, we're very dependent. Issued our climate progress update. We talk there. Falou de progresso climático, eu já não gostei mais. Eu só vou ver pelo vídeo mesmo. Que eu não curto esse tema. Não acho útil. Mas aqui tem uma apresentação deles. Eu acho que eu quero documento que mostre alguma coisa interessante deles. Mas vamos ver se tem alguma coisa boa. Então aqui, provavelmente para os próprios acionistas, né? Informações com relação a esse banco, né? Obviamente para você pensar numa empresa, o Vale Investimento, você tem que entender do ponto de vista de Vale Invest, né? Lembra que eu estou dando uma perspectiva econômica aqui. É você entender como essa empresa funciona. Vai falar, obviamente isso daqui vai falar bem da empresa, né? Aqui vai falar dos consumidores mobile, a questão dos empréstimos líquidos dele de 9 bilhões de euros, depósitos, crescimento de depósitos líquidos de 3 bilhões, total de faturamento, né, 17,2 bilhões ao ano, sobre os seus consumidores, sobre as coisas que eles investem em coisas de sustentabilidade, né, que para mim são inúteis, distribuição de acionistas, crescimento em earnings per share, que a gente viu que o Buffett disse que é inútil. Polônia é um exemplo de como estamos crescendo em diferença, né? É o crescimento de consumidores ao longo dos anos. Tá falando aqui que foi o banco mais amado, que não faz sentido, porque as pessoas não amam bancos, elas só depositam dinheiro lá e é isso. Melhor banco privado, de onde, né? Só da Europa? País, né? Quem fez essa avaliação, né? Todos esses dados, eles não necessariamente são verdades, né? Então, a restrição de políticas de petróleo e gás, né? Para empréstimos, né? Já eu não gostei. Então, isso daqui não é uma coisa que eu curto. Ações climáticas, já não colocaria um dólar aqui. O que é totalmente justo, né? Eu posso olhar para uma empresa e falar que, de repente, você curte coisas de empresas com relação a questões climáticas, né? E aí você acharia interessante, nossa, essa empresa investe nisso. Então, vai também de uma coisa pessoal, né? Tipo, de que você gosta do que aquela empresa faz também, né? Então, eu, por exemplo, não acho isso interessante e útil, né? E o que é mais política, esse tipo de coisa. Então, aqui a margem com relação a passivos e empréstimos, margem de juros líquida. O Euribor é um tipo de taxa com relação a empréstimo. Assim como o LIBOR, esse aqui da Europa, né? Então é o Euribor de 3 meses, dá pra ver aqui que é a curva em relação a setembro de 2024 e a de junho. E os lucros, né? Em relação ao varejo, né? Depósitos de consumidores, passivos, margens de ativos para questões de estabilização média, né? São vários dados aqui, né? São muito bem feitos, né? Eles colocam os dados de forma bem assim. Provavelmente daqui foi uma palestra que deu para acionistas. Então aqui tem dados também mais interessantes, que é o faturamento líquido de juros, parece. Faturamento em investimentos em bilhões, provavelmente. Resultado bruto, 6 bilhões. Antes de impostos, 2. E net, não sei, eu acho que é bi, né? Não, em milhões. Milhões de euros. Provavelmente é bilhões, né, no caso.
Já não é mais fácil pôr B aqui, pra mim seria mais fácil colocar. Às vezes é fácil confundir, né? Mas provavelmente é 1,8 bilhões. Consumidores, né? Dá pra ver aqui Holanda, Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália, Austrália, Polônia, România e Turquia. No contexto de varejo de bancária, né? Aqui questão de depósitos em bilhões. Aqui eu acho que eu interpretei errado. Não pode ser só isso, né? Dólares de depósito 616 bilhões. Em empréstimos 483 bilhões. Onde eles, obviamente, prestaram menos do que eles tiveram de depósitos. No total. Tem aqui os assets de risco. Esse crescimento mobile, né? Porque hoje bancos estão mobile. O bank da vida. Eu acho que a principal coisa que me faria investir num banco, por exemplo, eu gosto da Nubank, por exemplo. Eu curto. Eu uso Nubank. É fintechs, né? Eu creio que fintechs, pra mim, pessoalmente, eu acho mais interessante. Você não investe na empresa só porque você quer ganhar um dinheirinho. Também porque você acredita nela. E eu creio que fintechs ou bancos que adotam medidas que parecem com fintechs ou adquirem empresas que são fintechs, né? Empresas com uma visão mais tecnológica no mercado financeiro, né? Eu acho mais interessante, né? Aqui o return on equity deles foram de 25%. É bem maior do que a gente viu naquele site. A gente vê aqui. O return on equity deles está 7,1%. E aqui está muito maior. Então, eu acho que os dados daqui não são tão atualizados assim. Pelo que me parece, né? Não sei. Enfim, o mais importante, return on equity e o custo por faturamento. Deu 52%. Então, é interessante, muito bem feito a apresentação aqui. Eu achei bem clara, né? Que é muito bom. Dá pra ver que é um banco também, né? Aqui é o Wholesale Banking. É um tipo de estrutura de produto bancário, né? Aqui é o portfólio de empréstimos deles para diversos países. Em setores como real estate, o foco é operações diversificadas. Em instituições financeiras, 34%. No setor de healthcare, que é medicina, 9%. Transportação e logística, 9%. Na verdade, é 9% também. Energia, 11%. É interessante. E 1 bilhão offshore. E equity de uma subsidiária Rússia, né? Caso na Ásia também, eles têm uma presença forte no Japão. É bom ter uma presença forte na China também, né? É um mercado muito grande. E em Hong Kong eles têm. É independente do Japão. É interessante, é muito bem feito esse reporte. Você viu como que alguns minutos a gente foi de um, como posso dizer, um índice para uma empresa, para o site, para os seus dados em relação aqui ao de crédito também. Aos seus dados recentes, né? Que aqui é Q3, é o terceiro trimestre de 2024, que é bem recente. E tentar entender o que esse banco faz, né? Se ele é de fato interessante. Ele tem investimentos em coisas sustentáveis, né? Tem bastante gente que só investe em coisas sustentáveis. Eles devem ter muitos investidores que gostam dessas coisinhas aí. E o update em crédito, né? Não sei se 54 páginas. Acho que tá mais pra baixo aqui. Ele tá falando sobre débito de longo termo, de maturidade, em relação por exemplo, aos juros associados, a diferença de juros, né? Eu acho que interest differentials, né? Diferencial de juros, não sei se é isso em português, que é associado a isso, entre subsidiárias, o NG Bank, NG Belgium. Isso aqui é muito bom, porque você tem que ver
e que empresas eles adquiriram, né? Isso pode ser útil também. Aqui, ó, muitos empréstimos residenciais, coisas do tipo aqui, né? Aqui também coisas em relação ao mercado green, provavelmente é associada a questões climáticas e coisas do tipo. E diversos outros temas, né? Então, tem muitos dados aí. São bem claros. Quantidade de assets, coisas do tipo. Então, é muita coisa, né? Mas esse tipo de coisa é o que um investidor tem que ver para entender se a empresa é decente ou não. E esse reporte, na minha opinião, está muito bem feito. Não necessariamente significa que a empresa vale a pena, né? Parece que desde 98. Em 2008 ela teve uma queda também. Como todos os setores também juntos. Todo banco, ele é uma expansão de crédito que gera certeza, né? Ele pode crashar a qualquer momento. 3 stock splits. Algumas notícias deles aqui. Teria que estudar mais para entender como ele funciona também. Mas é muito bem feito. As informações são muito... É um dos maiores bancos ali da União Europeia, né? Então, é óbvio que ia estar alto essas coisas. É muito interessante. Então, tem outros componentes aqui. Com relação à Itália, por exemplo, o Banco Santander é interessante a gente ver. Tem uma plataforma de trade que eu tô provavelmente fazendo a conta nele que tem a ver com o Santander, pelo que parece. Então, os principais do mercado europeu. Dá pra ver que tem um monte de stock split aqui, que é um problema. E poucos dados aqui com relação a General Equity, Price Book Value e outras coisas. Tem aqui o Market Cap, algumas notícias. Não conheço muito da política da Espanha. Isso é um problema, porque como eu não conheço da política da Espanha, eu não conheço nem da legislação. Não entendo muito bem o setor bancário lá, né? Aqui tem algumas métricas, mas no caso, para entender mais sobre eles, teria que vir aqui Banco Santander e ver o reporte financeiro deles recente. Então eu vou fechar essas abas aqui. E aí eu vou ver. E tá vendo, né? O que tem. Esse banco é muito conhecido. Ele investe no Shark Tank Brasil, se não me engano. E aí eu vou pôr em Financial Report. Não dá lag aqui no meu coisa. E o reporte anual aqui já tá mostrando bastante coisa do último semestre, né? Do faturamento, 17 bi. Líquido, 3,25 bi. Tanto de earnings per share diluídas. Margem de faturamento líquido, 26,7%. Faturamento de operações 55 bilhões. Então, no geral é isso, né? E aqui tem o reporte anual de para acionistas e investidores, né? Então, deve ter um PDF aqui, né? Tem um aqui 2023. E aí tem muita coisa, né? Muitas coisas que talvez não sejam úteis. Nossa estratégia. Bom, vamos ver se eu consigo baixar isso aqui. Provavelmente aqui. Pode estar parado em segmentos, né? É melhor que seja PDF. O aplicativo da Santander é um lixo. Eu já fiz conta no Santander, é uma bosta. Mas tirando isso, eu creio que é uma boa empresa. Sei lá. Dá pra ver aqui algumas coisas, né? Então,
para resultados, que é o que mais importa. O site é bem feito, pelo menos. É uma empresa muito, assim, uma empresa super forte, né? Na Espanha, é um banco super grande, né? Falei do aplicativo porque eu creio que tem aplicativos melhores, né? Mas o que importa são os resultados aqui, ó. É basicamente é dinâmico isso daqui, né? Então, lucro atribuído 11 bilhões de euros, né? Que é dinheiro pra caramba. Em reais. Tem aqui também algo sobre um vídeo, pelo que parece. Sobre o setor de banco no varejo. Setor bancário no varejo, no caso. Tá dando um lag, então. Total de faturamento 29 bilhões? Milhões, né? MN, não sei o que é. Eficiência. Empréstimo 6,19 bi. Tá falando sobre o que eles estão fazendo recentemente. Aqui é o Global Head de consumo digital. Pelo que parece, tá dando meio lag. Qualquer coisa você pode ver no seu computador, mas parece que não tá. Ainda Digital não. consumer Opa. Vamos ver se vai agora. A gente tem que esperar um pouco pra ir. Digital Consumer Bank is one of the global business from Santander, and it encompasses two businesses. The first one is the global consumer finance business, and on the other hand is our global digital banks capabilities under Open Bank. DCB results have been very solid in Então, ele tá falando um pouco dos resultados aqui de 2023. Como eu disse, é um banco extremamente conhecido no Brasil também. E talvez o aplicativo poderia melhorar, mas no geral eles estão tendo resultados muito bons. Creio eu, né? E é um dos maiores bancos da Europa, né? Um dos bancos mais conhecidos. Eles têm muitos investimentos, né? Eu gosto do Santander, pessoalmente. Não tô dizendo que é um investimento bom, mas eu consideraria. Talvez até mais do que aquele que a gente viu anteriormente. É um banco conhecido. Um banco que eu respeito pessoalmente. Muito stock split, não sei porquê. A crise de 2008, obviamente, teve uma queda no banco. Com a maioria. Olha a queda aqui, ó. Só que eles recuperaram bem, ó, da crise. Então ele tem... Eu não sei pra que tanto stock split. É um recente 2020, mas no geral... É um banco que tem crescido bastante, né? Não sei. Seria uma boa escolha. O foco aqui não é esse. É zero. Induzir alguém a ter uma escolha. Você tem que usar o que foi ensinado pra ver o que você acha interessante. Ok. Vamos pegar outra agora. Por último, pra terminar. Na Inglaterra. Na FT100. Talvez um banco também, porque bancos têm os reportes muito bem feitos, né? E se eles não tiver também, aí ferra. Aqui tá falando sobre estoque, ações europeias, sobre ações em Londres, os relacionados e os mais ativos, né? Eu vou focar em bancos, então eu vou na Lloyds Banking Group. Nunca ouvi falar, sendo sincero. A Barclays já, mas esse eu nunca ouvi falar. Eu vou tirar aqui o resultado anual da Santander. E mesmo esquema. Eu não sei a razão das preços históricas aqui, porque eu não sei a história desse banco. Na queda em 2008, dá pra ver que teve uma queda. Começo de 2007, na verdade, a crise, né? Pra ver que teve uma queda, nunca se recuperaram. Bem que é o valor parecido com antes do bom dotcom bubble. Bom do sistema financeiro, coisa do tipo. O crescimento pode ter vindo por várias razões, mas enfim, todos os bancos fizeram isso. Market cap, 32 bilhões. PR, 60 bilhões. Faturamento, 18 bilhões. Faturamento líquido, 4 bilhões.
Return on Equity 9,8%. Return on Assets 0,6% e dividendo de 5,5%. Eles pagam dividendos, né? É bom. Ok, agora tem que ver o Financial Report deles. Então, vou vir aqui. Abriu duas telas. Eu vou para Financial Report. Bem simples, as informações são bem divulgadas. É como se eu tivesse as chaves num gaveta. Então eu vou. Esse daqui é o último, provavelmente. Já mostro algumas coisas em relação ao que a gente já viu anteriormente, no último semestre, em relação ao faturamento em bilhões de euros. E aqui são os downloads, né? Eu vou para reporte anual direto. Um PDF de 362 páginas. É sempre bom ter pouca coisa, né? Porque se no hedge fund tem diversos tipos de investimentos, não vai ter 300 páginas. Todos os reportes anuais, né? Lá é a minha visão. Eu não entendo porque um banco. Tem um símbolo de um cavalo, entendi. Eu já ia falar que tem uma foto de cavalo na capa do bagulho. É bem bonito esse flyer aqui, né? Falando sobre os negócios, comunidades, reguladores no governo. Dá pra ver que é muito bem feito aqui. Custo de vida, impacto social, que tem pessoas que acham isso importante ou não tanto. Performance, lucro depois dos impostos, né? Deu de 5,5 bilhões. Bastante coisa. Aqui a gente tem uns mercados que eles é o varejo. Seja, varejo é para pessoas. Como, por exemplo, a empresa empréstimos para financiamentos imobiliários, ou empresas, cartões de crédito, empréstimos pessoais, no setor carros, parece. Aqui de empréstimos, de relações de poupança, conta corrente, coisas de banco comum. Tem seguros, pensões, investimentos, commercial bank que tem a ver aqui também, eu com geração de, por exemplo, capital de giro, empresas, empréstimo para empresas, coisa do tipo. Associações com elas, não sei se são empresas que eles têm. É uma empresa naturalmente britânica. Esse reporte está muito bem feito. Eu falei que tinha 300 páginas, eu leria tudo. Se eu tivesse dinheiro nela, né? Senão não leria não. Então, bastante coisa. Aí vai falar um monte de coisa que é inútil. Eu acho que o que importa é o resultado, né? Mas é bom saber o que a empresa quer no futuro, né? Aqui tem coisas de tecnologia. E também ver os produtos também, né? Por exemplo, eu não tenho acesso ao aplicativo desse banco e ver se funciona, se é bom. Talvez não seja tão útil. Aqui é os lucros depois dos impostos. Líquido 17 bilhões de euros. Custos de operações 9 bilhões. Underlying profit, eu não sei o que não. Dividendos por ação 2,6, 76. Alguém que quer dividendos é interessante. Turnover de 10,9. Eu acho que não pus equação em turnover, né? Return on Equity. Tangíveis, né? Que tem as intangíveis. Foi 15,8%. É menor do que o Santander, parece. Se não me engano. Aquele banco holandês. Questões não financeiras. Entre outras questões. Questões em diversidade. Não acho útil. Clima inútil também. Emissões. Tudo inútil. Tudo inútil. Alguém que gosta, de repente você gosta disso. Então. E que, do ponto de vista de investimento para um banco, isso é bom, porque tem pessoas que investem somente em empresas que fazem isso, né? Somente pessoas com maior capital, né? Enfim, não vou ler tudo. Não faz sentido. Bom, no geral, para terminar esse vídeo, né? O objetivo foi só analisar índices.
e tentar mostrar como achar empresas no índice e são feitas por componentes. Como analisar elas? Foi análise bem simples, né? Olho por cima as coisas. Mas eu creio que essa é a forma de entender, né? Não olha só pro gráfico. E nos próximos vídeos a gente vai olhar para outros índices, outras empresas e também para outros mercados. É isso, até o próximo episódio.